Antes de começar a história, por favor, escrevam nos comentários de qual parte do Brasil ou do mundo vocês estão nos ouvindo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que este canal possa continuar crescendo e trazendo histórias ainda mais interessantes para vocês. Eram 23 horas e 10 minutos da noite. Meu marido me deu um tapa na cara porque o jantar não estava na mesa. Ele gritou: "Vai cozinhar de uma vez, mulher." Fiquei em silêncio e entrei na cozinha por 20 minutos. Quando voltei com uma bandeja coberta, eles pensaram que era um prato delicioso, mas quando levantei a tampa, o conteúdo não era comida, mas sim uma passagem só de ida para o inferno particular deles na Terra. O relógio de parede da sala marcava 23h10. Lá fora, a rua estava mergulhada em um silêncio profundo. Só se ouvia o leve atrito dos pneus do meu carro sobre o piso da garagem. Eu sentia meu corpo moído. Tinha passado o dia inteiro no escritório lidando com pilhas de relatórios de auditoria que precisavam estar prontos para a manhã seguinte. Minha cabeça latejava com uma dor pontiaguda, como se um martelo me golpeasse repetidamente. Ainda assim, me obriguei a esboçar um leve sorriso. Imaginava que a cama macia que me esperava em alguns instantes. Só queria tomar um banho quente e dormir sem interrupções. Desliguei o motor do carro e caminhei com desânimo até a porta principal. As chaves de casa tintilavam na minha mão, que tremia levemente de cansaço. Ao abrir a porta, uma rajada de ar gelado do ar-condicionado bateu no meu rosto. Estranho. Normalmente, a essas horas, as luzes da sala já estavam apagadas, mas desta vez tudo estava iluminado com uma luz brilhante. De repente, tive um mau pressentimento. Meus passos pararam na entrada ao ver 3 pessoas sentadas no sofá da sala com olhares indecifráveis. Rogério, meu marido, sentado no centro com as pernas cruzadas com arrogância. À sua direita, Dona Lourdes, minha sogra, que me olhava com olhos afiados e acusadores. E à sua esquerda, Patrícia, minha cunhada, que mexia no celular, embora de vez em quando me lançasse um olhar com um sorriso cínico. Antes que eu pudesse dizer oi, Rogério levantou-se num salto e veio em minha direção a passos largos. Ele tinha o rosto vermelho de raiva e o maxilar travado. Podia ver as veias do pescoço dele saltadas, sinal de que estava prestes a explodir. "Amor, acabei de chegar." Não tinha terminado a frase quando um forte tapa aterrissou na minha bochecha esquerda. O som foi tão nítido que rompeu o silêncio da noite na sala. Uma ardência e um calor intenso se espalharam pelo meu rosto instantaneamente. Minha cabeça virou para o lado com a força do golpe. Fiquei paralisada. A exaustão que sentia no corpo pareceu desaparecer, substituída por um choque avassalador. Minha mão direita tremia ao tocar a bochecha, que começava a ficar dormente. Olhei para Rogério, tentando encontrar um pingo de remorso em seus olhos, mas não havia nada, apenas o brilho de uma fúria explosiva. "Você viu que horas são, sua vagabunda barata?" Rogério gritou diretamente na minha cara. A saliva dele até respingou na minha blusa. "Quem você pensa que é para chegar a essas horas? Na farra por aí, enquanto seu marido está em casa?" Tentei conter as lágrimas que lutavam para sair. "Rogério, eu estava fazendo hora extra. Você sabe que é fechamento de mês. Tenho muito trabalho. Além disso, te mandei uma mensagem hoje à tarde." Respondi com a voz trêmula, mas me esforçando para manter a calma. Não queria parecer fraca na frente deles. "Desculpas!" interrompeu Dona Lourdes com voz estridente. A mulher levantou-se do sofá e apontou o dedo para o meu rosto. "Que tipo de esposa você é? Estamos aqui sentados há 1 hora, mortos de fome. Não tem nada na mesa. As panelas vazias, na geladeira só tem água gelada. Você quer que seu marido e eu morramos de inanição?" "É, Mariana," interveio Patrícia sem tirar os olhos da tela do celular, como se eu fosse menos importante do que o que ela via nas redes sociais. "Um pouco de autocrítica, né? O Rogério está cansado de ficar o dia todo em casa. O mínimo que uma esposa pode fazer ao chegar do trabalho é trazer comida ou cozinhar, não voltar de mãos vazias. Nossa, que inútil." Olhei para eles, um por um. Rogério, desempregado há 6 meses porque foi demitido por desvio de verba na empresa, embora sempre dissesse aos vizinhos que estava montando seu próprio negócio de consultoria. Dona Lourdes, que todo mês me pedia milhares de reais para seus gastos e seus chás da tarde com as amigas,
mas que era incapaz de lavar um único prato sujo nesta casa. E Patrícia, uma garota de 25 anos, cujo único trabalho era dormir, comer e fazer compras online com meu cartão de crédito adicional. Todos eles viviam do meu suor. Todos eles respiravam sob o teto de uma casa cujo financiamento eu pagava todo mês. E agora gritavam comigo porque cheguei tarde para preparar o jantar deles. Vai para a cozinha de uma vez, mulher, bramou Rogério de novo, desta vez me empurrando bruscamente pelo ombro até eu cambalear e bater contra a sapateira. E não saia da cozinha até que tenha comida decente na mesa. E cuidado, se não estiver boa, vou estourar o prato na sua cara. Respirei fundo, tentando sufocar a raiva que começava a queimar no meu peito. Morria de vontade de gritar, de vomitar toda a frustração que havia guardado durante tanto tempo. Morria de vontade de expulsá-los de casa naquele mesmo instante. Mas não. A raiva só arruinaria meu plano. Precisava de calma para devolver na mesma moeda da forma mais dolorosa possível, uma vingança elegante que jamais esqueceriam em suas vidas. Endireitei-me e arrumei minha roupa. Olhei Rogério diretamente nos olhos. Já não havia medo nem tristeza no meu olhar, apenas uma frieza vazia. Está bem, disse em voz baixa, mas firme. Vou preparar um prato especial para vocês, o que vocês mais merecem esta noite. Sem esperar resposta, passei por Rogério, ignorando o olhar de desprezo de Dona Lourdes e a risada debochada de Patrícia. Caminhei direto para a cozinha, o lugar onde normalmente passava horas servindo a eles como se fosse a empregada. Mas esta noite seria diferente. Desta cozinha não sairia o aroma de uma comida deliciosa. Esta noite, esta cozinha se tornaria o local onde prepararia a ruína deles. Ao chegar na cozinha, fechei a porta com firmeza. Apoiei as costas nela e fechei os olhos por um momento para reunir forças. A ardência na bochecha ainda estava lá, mas a dor no meu coração era muito mais insuportável. Durante nossos 5 anos de casamento, sempre tentei ser uma esposa devota. Fiz vista grossa para a preguiça de Rogério. Suportei as críticas de Dona Lourdes e cedi aos caprichos de Patrícia. Pensei que com paciência eles mudariam. Como eu estava errada. Minha paciência só havia alimentado o monstro que levavam dentro. Tornaram-se mais gananciosos, mais cruéis e mais descarados. Abri os olhos, as lágrimas que havia contido secaram. Não valia a pena chorar por parasitas como eles. Fui até uma gaveta num canto da cozinha onde guardava as coisas importantes que vinha escondendo. Já era o suficiente. Esse drama familiar tinha que terminar hoje mesmo. O som de uma faca batendo numa tábua de cortar ressoou com força. Poc, poc, poc. O ritmo encheu a cozinha, atravessando as paredes até chegar à sala. Sabia exatamente o que estavam pensando lá fora. Certamente sorriam satisfeitos, sentindo-se vitoriosos por terem me dobrado mais uma vez. Deviam pensar que a minha esposa boba e assustada tinha se posto a cortar cebolas ou carne a toda pressa para satisfazer seus estômagos mimados. Mas na bancada da cozinha não havia nem um único ingrediente. A faca grande só batia contra a tábua vazia repetidamente. Era parte do show. Queria que se sentissem no topo do mundo antes de jogá-los no abismo mais profundo. Enquanto continuava fazendo aquele barulho falso, minha outra mão estava ocupada preparando o verdadeiro prato. Peguei uma grande bandeja de prata que normalmente só usávamos no Natal ou em grandes celebrações familiares. A bandeja brilhava sob a luz da cozinha. Sobre ela não coloquei pratos com arroz nem feijão. Não havia estrogonofe, nem sopa, nem refogado de legumes. Em vez disso, tirei uma pasta grossa de um fundo falso no armário sob a pia, uma pasta que vinha preparando há 3 meses, esperando o momento certo para trazê-la à luz. Abri a pasta e tirei 3 documentos-chave. Primeiro, a escritura definitiva do imóvel. Na época, a casa foi comprada com minhas economias. No entanto, Rogério me obrigou a colocar o nome dele também para que se sentisse valorizado como chefe de família. Mas no mês passado, depois de quitar a última parcela do financiamento com meu bônus anual, cuidei em segredo de mudar a titularidade no cartório para que estivesse unicamente em meu nome. O processo foi complicado e caro, mas por sorte eu tinha um amigo no cartório que agilizou tudo sem que Rogério soubesse.
Este documento era a prova de que cada tijolo, cada azulejo e cada centímetro de terreno desta casa me pertencia. Segundo, o pedido de divórcio. O papel já estava completo com minha assinatura reconhecida em cartório. Detalhava todos os motivos: violência verbal, violência física, a que acabara de ocorrer e que, por sorte, havia sido gravada pela câmera de segurança que instalei semana passada na sala, e abandono econômico. Estava farta de sustentar um homem cujo único talento era dar ordens. Terceiro, uma pilha de extratos bancários tão grossa quanto um caderno. Havia marcado com marca-texto fluorescente cada uma das transferências que tinham saído da minha conta para financiar o estilo de vida deles. A prestação do carro de luxo do Rogério, a mesada de Dona Lourdes que ela usava para seus bingos e chás, as faturas do cartão de crédito da Patrícia, para comprar bolsas e sapatos de grife, e até o dinheiro para o cigarro e a gasolina do Rogério. Tudo estava registrado meticulosamente. A soma era astronômica, suficiente para comprar um apartamento pequeno na Zona Sul. Esta era a prova irrefutável de que eu era o pilar econômico desta família, não é, Rogério? Coloquei os 3 documentos com cuidado sobre a bandeja, a escritura no centro, o pedido de divórcio à esquerda e os extratos bancários à direita. Depois, cobri tudo com uma tampa de prata brilhante. Perfeito. Por fora, parecia um jantar de luxo de um restaurante 5 estrelas. Olhei meu relógio. Tinham se passado exatamente 20 minutos. Era a hora do ato principal. Levantei a bandeja com as 2 mãos. Não pesava tanto quanto a carga que havia suportado todos esses anos. No entanto, sentia que era a carga mais formosa que já tinha carregado. Respirei fundo, coloquei uma cara impassível e empurrei a porta da cozinha para abri-la. Na sala de jantar, os 3 já estavam sentados ao redor da mesa. Seus rostos refletiam impaciência, faca e garfo na mão, prontos para devorar o que quer que eu tivesse preparado. Ao me ver sair com a grande bandeja coberta, os olhos de Dona Lourdes brilharam. Assim que eu gosto, disse com desdém enquanto se ajeitava na cadeira. Uma esposa tem que ser diligente, não basta ganhar dinheiro. Os estômagos do marido e da sogra vêm em primeiro lugar. Rogério bufou, ainda com o rosto azedo pela raiva de antes. Demorou uma eternidade. Espero que a comida valha a pena. Se estiver sem sal, prepare-se para voltar a cozinhar. Patrícia até esticou o pescoço. O que tem aí dentro, cunhadinha? É estranho que não cheire a nada daqui. Você não fez só macarrão instantâneo, né? Não respondi nem uma palavra. Coloquei a bandeja bem no centro da mesa com um movimento lento e solene. O som da bandeja ao tocar o vidro da mesa fez com que se calassem por um momento. Fiquei de pé na cabeceira da mesa, olhando-os um por um, com uma expressão que fez Rogério franzir a testa. Talvez tenha notado a mudança drástica na minha aura. Vão em frente, disse brevemente. Este é o melhor prato que posso oferecer a vocês esta noite. Comam até se fartarem. Impaciente, Rogério estendeu a mão e levantou a tampa de prata bruscamente. Vamos ver o que é que... Sua frase ficou pela metade. O som da tampa, ao ser depositada sobre a mesa, ressoou com força em meio a um silêncio repentino e tenso. Não havia vapor quente, nem aroma de temperos que abrisse o apetite. Sobre a bandeja só havia uma pilha de papéis. Os olhos de Rogério se arregalaram. Ele semicerrou os olhos tentando ler o que estava escrito no documento de cima. Seu rosto, que antes estava vermelho de raiva, agora ficava pálido pouco a pouco ao reconhecer o timbre do cartório e o título do documento. Que diabos é isso? A voz dele tremia, não de raiva, mas de confusão e um pânico incipiente. Dona Lourdes, que precisava de óculos para perto, pegou o maço de papéis mais grosso. Onde está a comida? Por que você está nos dando jornais? Você ficou louca, Mariana. Mas quando viu os números ressaltados nos extratos bancários, seus olhos se arregalaram. Isso... o que é isso? Patrícia, mais rápida, agarrou diretamente o pedido de divórcio, leu por cima e depois me olhou de boca aberta. Rogério, a Mariana quer o divórcio! Gritou histericamente. A situação explodiu de imediato.
Rogério bateu a escritura da casa contra a minha mesa. Levantou-se apontando para mim com um dedo trêmulo. Pedido de divórcio? Quem você pensa que é para se divorciar de mim, esposa ingrata? E essa escritura? Por que só aparece o seu nome? Onde está o meu? Você me enganou. Eu sorri. Um sorriso muito doce, mas que se sentia frio e cortante. Engulam a realidade, Rogério, Dona Lourdes, Patrícia. Saciem-se olhando esses números. Essa é a quantidade do meu dinheiro que vocês comeram todo esse tempo. Disse, olhando Rogério diretamente nos olhos. Esta casa é minha legalmente. A escritura original já está bem guardada no cofre de um banco desde hoje de manhã. Isso é só uma fotocópia, então é inútil você rasgar. Depois me virei para Dona Lourdes, que começava a tremer enquanto segurava os extratos bancários. E neste exato instante eu expulso todos vocês da minha casa. Com que direito você nos expulsa? Gritou Dona Lourdes. A voz dela era tão aguda que meus ouvidos zumbiam. Esta é a casa do meu filho. O Rogério é o chefe de família aqui. Você só está de favor. Chefe de família? Ri suavemente. Um riso que soava amargo. Que chefe de família sustenta a família com o dinheiro da mulher? Que chefe de família permite que a mãe insulte a própria esposa? Para você saber, Dona Lourdes, o Rogério não contribuiu com 1 centavo para esta casa há 1 ano. Até a conta de luz que ilumina o lustre sobre sua cabeça agora mesmo, sou eu quem pago. Rogério grunhiu com os punhos fechados, pronto para me bater de novo. Começou a rodear a mesa, aproximando-se de mim com a clara intenção de me machucar. Retire o que disse, ou eu vou... Vai o quê? Eu o desafiei. Não recuei nem um passo. Ao contrário, levantei o queixo desafiando-o. Quer me bater outra vez? Vá em frente. A câmera de segurança naquele canto já gravou seu tapa de antes na sala. Só mais um toque e a gravação será enviada automaticamente para a nuvem e para o WhatsApp do meu advogado. Além do pedido de divórcio, você quer adicionar uma denúncia criminal na Lei Maria da Penha? O passo de Rogério parou bruscamente. Ele levantou a vista e viu a pequena câmera com uma luz vermelha piscando no canto do cômodo. O rosto dele se transformou numa mistura de medo e um ódio profundo. Percebeu que tinha caído na minha armadilha. Fora, disse com frieza. Agora. O silêncio que minha ameaça havia criado durou apenas alguns segundos antes de estourar em 1000 pedaços, transformando-se num alvoroço ensurdecedor. Dona Lourdes foi a primeira a perder o controle. A idosa, que normalmente cuidava tanto de sua imagem de senhora elegante diante das amigas, agora uivava como uma louca. Varreu todos os papéis da mesa com suas mãos enrugadas, espalhando-os pelo chão. Seu rosto estava banhado em lágrimas de raiva, não de tristeza. Sentia seu orgulho pisoteado pela nora que sempre tinha considerado pouco mais que um caixa eletrônico ambulante. Não aceitava a realidade de que o luxo do qual desfrutava ia desaparecer num instante. Dona Lourdes golpeava a mesa de jantar com as palmas das mãos repetidamente. Sua voz soava rouca enquanto me acusava aos gritos de ser uma golpista. Afirmava que eu tinha manipulado o Rogério, que tinha usado macumba ou que tinha enganado o filho num momento de fraqueza para me apoderar dos bens dele. Suas acusações me pareceram ridículas. Como eu ia enganar o Rogério para tirar o patrimônio dele se ele não tinha nada? Tudo nesta casa, desde os talheres até o carro na garagem, tinha sido comprado com o suor da minha frente. Mas a lógica não parecia se aplicar àqueles que entram em pânico ao perder sua fonte de sustento. Rogério, que tinha ficado paralisado pela ameaça da câmera, agora andava de um lado para o outro pela sala de jantar como uma fera enjaulada. Puxava os cabelos com frustração. Seus olhos, esbugalhados, buscavam uma escapatória, uma forma de virar o jogo. Recolheu do chão a fotocópia da escritura, amassou-a até fazer uma bola e jogou em mim. O golpe foi suave. Mal bateu no meu ombro, mas demonstrava o quão impotente ele se sentia. Sabia que não tinha nenhuma base legal para se opor. Os documentos eram autênticos. Os extratos bancários eram reais e ele sabia perfeitamente que tinha vivido do meu dinheiro todo esse tempo. Patrícia, minha cunhada mimada, reagiu de uma maneira diferente, mas igualmente irritante. Não gritou nem se enfureceu, mas caiu no choro histericamente enquanto abraçava a bolsa de grife que tinha comprado na semana anterior. Claro, com meu cartão de crédito.
Suplicava ao irmão que fizesse alguma coisa. Tinha medo de ficar na rua, de não poder mais ostentar nas redes sociais, de que seus amigos descobrissem que na verdade não era rica. Seu choro lastimoso me dava mais dor de cabeça, mas ao mesmo tempo me produzia uma estranha satisfação. Finalmente, aquela garota sentiu medo do futuro. Esse mesmo medo que tinha me atormentado cada vez que via as faturas do cartão de crédito dela. Deixei-os desabafar por alguns minutos. Permaneci imóvel na ponta da mesa com os braços cruzados, desfrutando do espetáculo da destruição de uma família de parasitas. Quando considerei que já era suficiente, caminhei até um canto da sala onde tinha se escondido algo atrás das longas cortinas. Puxei 3 grandes sacos de lixo pretos, daqueles de 100 litros, cheios até a boca. Arrastei-os até o centro do cômodo. O som do plástico roçando no piso de porcelanato fez com que se virassem. Com todas as minhas forças, joguei os sacos um a um neles. Pum, pum, pum. Os 3 enormes sacos aterrissaram aos pés deles. Rogério deu um pulo, surpreso. Dona Lourdes parou de uivar e Patrícia interrompeu o choro por um momento. Olharam para os sacos de lixo com desconcerto. Um vago cheiro de naftalina escapava deles, misturado com um cheiro de poeira. Essas são as coisas de vocês, disse com um tom plano e sem emoção. Recolhi tudo esta tarde enquanto vocês estavam fazendo compras. Roupas, sapatos e seus objetos pessoais que considerei importantes estão aí dentro. O resto, o que me pareceu lixo ou coisas que comprei com meu dinheiro, mas que vocês não merecem levar, joguei na caçamba ou guardei para vender. Não se deem ao trabalho de subir para os quartos. Já estão trancados e joguei as chaves fora. Vocês não têm acesso a nenhuma outra parte desta casa, exceto a esta sala de jantar e a porta de saída. Patrícia gritou histericamente e rasgou um dos sacos de plástico. O conteúdo se espalhou pelo chão. Roupas amassadas e enroladas de qualquer jeito. Vários pares de sapatos empilhados sem as caixas e maquiagens jogadas sem necessaire. Chorou ainda mais alto ao ver sua coleção de roupas caras tratada como lixo. Protestou dizendo que a roupa estragaria dobrada daquele jeito, mas eu não me importava. Para mim eram simplesmente tralhas que precisavam sair da minha casa o quanto antes. Dona Lourdes me olhou com incredulidade, como se eu acabasse de me transformar num monstro. Levou a mão ao peito, fingindo que estava tendo um ataque do coração. Começou a respirar com dificuldade, esperando que eu amolecesse e cancelasse a expulsão. Antes, esse truque sempre funcionava. Cada vez que eu me irritava, ela fingia estar doente e eu acabava pedindo desculpas e cuidando dela. Mas desta vez, só a olhei com frieza. Conhecia os resultados do último check-up médico dela do mês passado. O coração dela estava perfeitamente saudável. A única coisa doente era a alma cheia de inveja e rancor. Rogério tentou se aproximar de novo, desta vez com um tom suplicante e fingido. Baixou a voz e tentou tocar minha mão, mas eu a afastei bruscamente. Começou a falar das nossas boas lembranças, dos votos que fizemos, do que os vizinhos diriam se nos divorciássemos. Tentava manipular meus sentimentos usando suas velhas armas, a pena e o medo do "o que dirão". Mas esquecia que o coração de uma mulher ferida repetidamente acaba por congelar e tornar-se tão duro quanto uma rocha. Já não havia nenhuma fresta por onde Rogério pudesse entrar. Olhei meu relógio. Tinham-se passado 5 minutos desde meu ultimato. Tirei o celular do bolso do meu vestido, digitei algumas vezes e mostrei a tela que exibia o botão de chamada de emergência para a portaria do condomínio. Olhei para Rogério fixamente, dando um último aviso inegociável. Minha paciência tinha se esgotado e não queria perder mais tempo com esse drama barato. Agora peguem esses sacos de lixo e arrastem para fora da minha casa. Ordenei com firmeza. Se em 10 segundos continuarem aqui, aperto este botão. A segurança do condomínio virá e tirará vocês à força. Imaginem a vergonha de serem arrastados como ladrões na frente de todos os vizinhos. A escolha é de vocês. Saem com as próprias pernas com a pouca dignidade que lhes resta? Ou saem à força com um show gratuito para toda a vizinhança? 1, 2, 3... Rogério ficou paralisado. O rosto dele estava pálido como papel. Me olhou buscando alguma dúvida nos meus olhos, mas não encontrou. Viu uma seriedade mortal. Com mãos trêmulas, agarrou um dos grandes sacos de plástico.
Gritou para Patrícia parar de chorar e ajudá-lo a levar as coisas. Também puxou a mão da mãe, que continuava fingindo um ataque de asma, para que se levantasse. Finalmente perceberam que eu não estava brincando. A rainha da casa havia acordado e suas ordens eram absolutas. A porta principal da casa se abriu, revelando a densa escuridão da noite. Um vento forte invadiu o interior, trazendo consigo as primeiras gotas de uma chuva que começava a cair com força. O céu parecia abençoar meu plano de limpar a casa de toda a sujeira, porque um temporal desabou justo quando davam o primeiro passo para fora. O som de um trovão retumbou ao longe, no compasso das batidas do meu coração acelerado pela adrenalina. Fiquei na entrada, garantindo que saíssem com seus sacos de lixo cheios de seus poucos pertences. Rogério ia na frente carregando um grande saco preto no ombro. Parecia patético, muito longe da imagem do marido arrogante que tinha me dado um tapa antes. A camisa dele estava ensopada pelos respingos da chuva, o cabelo amassado e o rosto baixo, escondendo a raiva e a vergonha. Atrás dele, Patrícia arrastava seu saco a contragosto, xingando em voz baixa cada vez que o plástico enroscava nas pedras do caminho. Dona Lourdes caminhava com dificuldade, sem carregar nada, tentando manter os últimos vestígios de seu orgulho com o queixo erguido, embora seu corpo começasse a tremer pelo frio do vento noturno. Assim que o último pé de Dona Lourdes cruzou a soleira, fechei a porta de madeira maciça com um estrondo. Pam! O barulho se tornou o ponto final de um capítulo sombrio da minha vida. Passei a tranca dupla e coloquei a corrente de segurança. Ouviram-se fortes batidas do lado de fora. Segundos depois, Rogério começou a gritar meu nome, a me xingar e depois a implorar. A voz dele soava abafada, afogada pelo som da chuva, que batia com mais força contra o telhado. Não me abalei. Fui até a janela da frente e afastei levemente a cortina para espiar. No jardim, os três estavam de pé, tremendo de frio. A chuva caía agora torrencialmente, ensopando-os em questão de segundos. Os sacos de lixo estavam escorrendo, com um aspecto ainda mais miserável. Rogério continuava batendo na porta, esperando que eu amolecesse ao ver o estado dele, mas estava enganado. Vê-los ensopados, na verdade, aliviava as feridas do meu coração. Era o karma instantâneo que colhiam pelo tratamento que me deram durante anos. Acaso não me deixavam frequentemente na chuva esperando um táxi ou um carro de aplicativo depois do trabalho, enquanto Rogério usava meu carro para sair com os amigos? Agora que sentissem o frio da água penetrando nos ossos, o alvoroço na minha varanda atraiu a atenção dos vizinhos. As luzes das casas de ambos os lados começaram a acender. Alguns abriram as janelas ou saíram para suas varandas para ver o que acontecia. Rogério, ao perceber que tinha plateia, mudou de tática instantaneamente. Parou de xingar e começou a gritar com um tom lastimoso, tentando se fazer de vítima. Gritava para os vizinhos que eu era uma esposa desalmada que tinha expulsado o marido e a sogra doente no meio da noite. Atuava como se fosse o injustiçado, esperando que a simpatia das pessoas me obrigasse a abrir a porta. Socorro! Ajudem a gente! Minha mulher ficou louca! Minha mãe tem problemas de coração! Por favor, não deixem que a gente morra aqui fora! Gritava Rogério, apontando para a porta da casa. Dona Lourdes, cujo instinto para o drama era muito aguçado, deixou-se cair no chão molhado da varanda, fingindo desmaiar. Patrícia ajoelhou-se ao lado dela, sacudindo o corpo da mãe enquanto chorava aos berros, criando uma cena de novela mexicana. Alguns vizinhos começaram a cochichar. O síndico, que morava a 3 casas da minha, aproximava-se com um guarda-chuva. Sabia que não podia ficar de braços cruzados e permitir que Rogério distorcesse os fatos. Peguei meu celular e liguei para a portaria principal. O telefone tocou 2 vezes antes que a voz grave de seu Almeida, o chefe da segurança do condomínio, respondesse. Pedi que viesse à minha casa imediatamente com sua equipe porque havia uma perturbação da ordem pública. Expliquei que havia pessoas estranhas fazendo um escândalo na minha varanda e tirando a paz do condomínio. Pouco depois, apareceram 2 carros da segurança com as luzes giratórias piscando. Seu Almeida e 2 de seus homens desceram rapidamente. Aproximaram-se da varanda onde se desenrolava o drama familiar de Rogério. Armei-me de coragem e abri a porta um pouco, o suficiente para falar com seu Almeida sem que Rogério pudesse entrar.
Seu Almeida, por favor, leve essas pessoas daqui, disse em voz alta. Minha voz atravessou o som da chuva para que os vizinhos que espiavam pudessem me ouvir. Eles já não moram nesta casa. Estamos separados e a casa é de minha propriedade, como consta na escritura. Estão tentando entrar à força e fazendo um escândalo que incomoda os vizinhos. Por favor, tire-os do condomínio. Rogério ficou boquiaberto. Tentou se defender diante de seu Almeida. Senhor, esta é minha casa. Minha mulher está alterada. Por favor, não a escute. Mas seu Almeida era um vigilante profissional que trabalhava aqui há muito tempo. Sabia perfeitamente quem pagava pontualmente as taxas de condomínio e a segurança todo mês. Eu, não Rogério. Também tinha visto Rogério chegar bêbado muitas vezes ou trazer amigos para festas barulhentas das quais os vizinhos reclamavam. A simpatia de seu Almeida claramente não estava com Rogério. Sinto muito, seu Rogério. A dona Mariana é a proprietária legal desta casa e pediu para o senhor sair. Por favor, não faça mais alvoroço a essas horas. Disse seu Almeida com firmeza enquanto segurava Rogério pelo braço. Vamos acompanhá-lo até a saída. Rogério tentou resistir, mas a força dos dois vigilantes robustos era muito maior. Dona Lourdes, que antes fingia estar desmaiada, recuperou-se de repente e ficou de pé, com medo de ser carregada à força. Foram escoltados para fora do jardim como se fossem detentos. O rosto de Rogério estava vermelho de vergonha por ser o centro das atenções dos vizinhos, que agora o olhavam com desprezo. Seu teatro de marido injustiçado tinha fracassado estrepitosamente. Quando chegaram ao portão, Rogério de repente lembrou de algo. Parou e se virou, gritando para mim, que continuava na porta. As chaves do carro! Onde estão as chaves do carro? Minha carteira e as chaves do carro continuam lá dentro. Joga as chaves, pelo menos deixa a gente ir de carro. Sorri de lado e neguei lentamente com a cabeça. Dei um passo à frente para que ele pudesse ver meu rosto claramente sob a luz da varanda. O carro? Que carro, Rogério? O SUV preto? Perguntei com um falso tom inocente. Para você saber, os documentos daquele carro estão no meu nome. Terminei de pagá-lo mês passado com meu bônus, então é meu carro, e escondi as chaves num lugar onde você nunca vai encontrar. Você não tem nem o mínimo direito sobre aquele veículo. Mas eu preciso de um veículo. Para onde vamos com essa chuva? Gritou Rogério frustrado. Sua voz quebrou em meio ao aguaceiro. Isso já não é problema meu, respondi com frieza. Podem ir andando, um pouco de exercício, que ultimamente você não se mexe muito. Ou peçam um carro por aplicativo. Ah, espera. Esqueci que sua carteira está lá dentro e todos os cartões de crédito dessa carteira são adicionais do meu. E eu bloqueei tudo faz 5 minutos pelo aplicativo do banco, então é inútil você ter ela. Rogério ficou em silêncio com o rosto pálido como um fantasma. Acabava de perceber a magnitude de sua ruína naquela noite. Sem casa, sem carro, sem um único centavo. Seu Almeida fez um sinal aos seus homens para continuarem escoltando-os. Vamos, senhor, andando. Não incomode mais a dona Mariana, advertiu o vigilante. Rogério, dona Lourdes e Patrícia finalmente se renderam e foram arrastados para longe da casa luxuosa onde tinham vivido como parasitas. Caminhavam com dificuldade sob a chuva torrencial, arrastando os sacos de lixo pretos que agora eram sua única posse. Fechei a porta de novo e passei a chave. A chuva continuava caindo com força lá fora. Mas aqui dentro, na minha casa, o ambiente era pacífico e quente. Pela primeira vez em 5 anos, senti que de verdade havia voltado ao meu lar. Senti que tinha tirado um peso enorme de cima de mim. Apoiei as costas na porta, soltei um longo suspiro e sorri. Essa noite ia dormir profundamente, muito profundamente. O portão do condomínio de luxo se fechou atrás deles, como um muro que separava a vida confortável que acabavam de deixar para trás e o inferno terreno que agora lhes dava as boas-vindas. A chuva não diminuía, pelo contrário, intensificava-se com um vento gelado que cortava até os ossos. Rogério, dona Lourdes e Patrícia tremiam na beira de uma estrada solitária. Não havia teto sob o qual se abrigar, exceto algumas árvores frondosas, que na verdade deixavam cair ainda mais água. Os 3 pareciam ratos de esgoto arrastados pela enxurrada, molhados, sujos e infelizes. Os sacos de lixo, que constituíam sua única fortuna, pareciam cada vez mais pesados ao encherem-se de água pelos nós mal feitos.
Caminhavam sem rumo pela calçada encharcada. A luz fraca dos postes iluminava seus rostos desesperados. Rogério meteu a mão no bolso da calça pela enésima vez, esperando um milagre em forma de uma nota esquecida ou um cartão de débito perdido. Mas nada. O bolso estava vazio. Sua carteira de couro cara, com seu RG, carteira de motorista e cartões, tinha ficado na mesa de cabeceira. Mariana tinha calculado tudo à perfeição. Sem essa carteira, Rogério não era ninguém. Não podia alugar um quarto de hotel, nem comprar comida, nem sequer tomar um chá quente numa padaria. Sua identidade e seu acesso ao dinheiro estavam trancados na casa que agora lhe era proibida. Dona Lourdes começou a delirar de frio. Seus dentes batiam e seus lábios ficavam azulados. A mulher que sempre tinha parecido impecável com sua maquiagem, agora parecia velha e frágil. A chuva tinha arrastado os restos de sua maquiagem, dando-lhe um aspecto assustador com manchas pretas sob os olhos. Culpava Rogério com uma voz rouca que se perdia entre o som da chuva. Maldizia a estupidez do filho por não saber controlar a esposa. Segundo a lógica distorcida de Dona Lourdes, tudo isso acontecia porque Rogério não tinha sido duro o suficiente, educando a Mariana. Não porque eles a tivessem oprimido durante anos. Patrícia caminhava atrás aos tropeços. O salto de um de seus sapatos agulha tinha quebrado ao cair num buraco da calçada, obrigando-a a mancar enquanto levava na mão o sapato caro que agora era inútil. Finalmente encontraram um pequeno supermercado fechado com uma marquise larga, o suficiente para se abrigarem. Sem dizer palavra, deixaram-se cair, esgotados, sobre o chão de ladrilhos frios e empoeirados. Rogério apoiou as costas na porta de aço gelada. Seu estômago roncou com força. A fome começava a atacar com brutalidade. A última vez que tinham comido foi no almoço e esta noite esperavam o banquete que Mariana ia preparar. Ironicamente, tinham recebido um prato inesquecível, embora não fosse comestível. A imagem de um prato de comida quente dançava agora em sua mente, torturando-o lentamente. Patrícia tirou o celular com a tela ligeiramente trincada por um golpe ao arrastar o saco de lixo. Tentou pedir um carro de aplicativo com os 10% de bateria que lhe restavam. No entanto, seu dedo parou ao perceber que o método de pagamento no app estava vinculado diretamente ao cartão de crédito adicional da Mariana. Com mãos trêmulas, tentou fazer a chamada e, efetivamente, apareceu uma notificação de transação recusada. Mariana tinha bloqueado tudo. Patrícia tentou ligar para suas amigas da alta sociedade, esperando que alguma a ajudasse. A primeira chamada não foi atendida, a segunda rejeitada. A terceira foi atendida por uma amiga, Sara. Mas assim que Patrícia contou que tinham sido expulsos e precisava de dinheiro, Sara deu a desculpa de que o sinal estava ruim e desligou. Patrícia jogou o celular contra o chão com frustração e caiu no choro, abraçando os joelhos. Aquela noite pareceu terrivelmente longa e torturante. Não puderam pregar o olho nem um momento. Pernilongos começaram a picar a pele úmida deles. O ruído ocasional dos carros que passavam os assustava. Cada vez que passava um carro de luxo, o coração de Rogério doía ao lembrar de seu SUV preto, agora confortavelmente estacionado na garagem da Mariana. No silêncio da madrugada, Dona Lourdes queixou-se de uma dor aguda no estômago pelo frio e a fome. Não havia remédios, nem cobertores, nem água quente. Rogério só podia olhar para a mãe com os olhos vazios. Um sentimento de culpa começou a aflorar, mas seu enorme ego o afastou rapidamente, substituindo-o de novo com ódio por Mariana. Jurou que se vingaria assim que o sol nascesse. Finalmente amanheceu. A luz do sol era ofuscante, mas não aquecia seus corações. Seus corpos estavam rígidos e doloridos. Um cheiro de mofo emanava da roupa que tinha secado no corpo. As pessoas que passavam os olhavam com nojo, pensando que eram os novos moradores de rua da área. Um funcionário que chegou para abrir a loja os expulsou bruscamente, jogando um balde de água nos pés deles para que saíssem. Com a dignidade em frangalhos, arrastaram suas coisas até um banco numa praça próxima, enquanto suportavam uma fome cada vez mais atroz. Patrícia, por tédio, abriu suas redes sociais com os poucos dados móveis que restavam. Seus olhos se arregalaram ao ver o último story do Instagram da Mariana, postado fazia apenas 15 minutos.
Patrícia mostrou a tela para Rogério e Dona Lourdes. Nela se via uma foto de uma mesa farta com pães de queijo, frutas frescas e um cappuccino fumegante, com o fundo de um apartamento limpo e moderno. Num canto da foto, uma pequena frase: "O melhor café da manhã é um café da manhã sem parasitas. Grata pelas bênçãos." Ao ver a foto, o estômago de Rogério revirou violentamente, não só pela fome, mas pela inveja e a raiva que explodiram em seu peito. Mariana desfrutava da vida enquanto eles sofriam na rua como lixo. A realidade sem a carteira da esposa era aterrorizante. O mundo já não era gentil e eles eram apenas poeira sem valor. Rogério decidiu que não podia desistir. Ainda tinha um trabalho. Sim, continuava sendo diretor de marketing numa distribuidora de material de escritório. Embora seu cargo não fosse muito importante e seu salário fosse medíocre, frequentemente ele gastava tudo em pequenas apostas online que escondia de Mariana. Pensou que se chegasse ao escritório poderia pedir um adiantamento ou um empréstimo a algum colega para alugar um quarto temporário para a mãe e a irmã. Tinha que salvar o que restava de sua dignidade como homem. Deixou Dona Lourdes e Patrícia na praça, prometendo voltar com dinheiro e comida na hora do almoço. Com pura determinação, caminhou os 3 quilômetros até seu escritório. Parou no banheiro de um posto de gasolina para lavar o rosto e arrumar o cabelo. Embora não pudesse tirar o cheiro de ranço da camisa amassada, limpou seus sapatos cheios de barro como pôde com papel toalha úmido. Seu aspecto estava longe de ser o de um diretor, mas não tinha outra opção. Ao chegar ao saguão do prédio comercial, a recepcionista o olhou com a testa franzida. Normalmente, Rogério chegava com roupa impecável, cheirando a perfume importado e com um ar elegante, graças aos cuidados de Mariana. Hoje parecia alguém que acabara de sobreviver a um desastre. Rogério ignorou o olhar estranho e dirigiu-se diretamente ao elevador. Dentro, 2 funcionários de outro departamento taparam o nariz disfarçadamente e sussurraram enquanto o olhavam de esguelha. Rogério fingiu não vê-los, olhando para a frente com o rosto tenso. Seu coração batia com força, temendo que se descobrisse sua repentina pobreza. Assim que chegou à sua mesa, antes que pudesse sentar, uma funcionária do RH já estava lá, com cara séria. "Seu Rogério, o diretor e a chefe de RH o esperam na sala de reuniões agora mesmo", disse a funcionária sem sorrir. Rogério teve um mau pressentimento. Uma chamada tão repentina não costumava ser bom sinal. Com passo cansado, seguiu a funcionária até a sala de reuniões no final do corredor. Dentro, o diretor-geral e a diretora de recursos humanos esperavam sentados com uma pilha de documentos sobre a mesa. Seus rostos eram frios, sem rastro de amabilidade. Rogério sentou-se na cadeira que lhe indicaram, tentando sorrir, apesar de seus lábios tremerem. "O que houve, senhores? Que estranho me chamarem tão cedo", perguntou, tentando parecer despreocupado. O diretor lançou-lhe uma pasta azul. "Não vamos fazer rodeios. Estamos há uma semana realizando uma auditoria interna e encontramos muitas irregularidades nos relatórios de despesas da equipe de marketing que você dirige." O coração de Rogério pareceu parar. Abriu a pasta com as mãos suadas. Dentro havia provas de desvio de verba operacional, falsificação de notas fiscais de gasolina e até faturas infladas de almoços com clientes que nunca existiram. Durante muito tempo, Rogério vinha pegando pequenas quantias de dinheiro da empresa para manter seu estilo de vida ou pagar suas dívidas de jogo. Antes, cada vez que havia uma diferença no caixa, Mariana, que trabalhava como contadora numa firma de prestígio, que casualmente era a consultora externa desta empresa, frequentemente o ajudava a arrumar os relatórios ou até cobrir as perdas com seu próprio dinheiro para salvar a carreira de Rogério. Mariana fazia isso para proteger a reputação do marido. Mas agora esse escudo protetor havia desaparecido. Claramente, Mariana já não estava encobrindo a sujeira de Rogério. De fato, talvez tenha sido ela quem deu a dica aos auditores internos para que revisassem com mais detalhe o departamento dele. "Isso... posso explicar, senhor. É só um erro administrativo", gaguejou Rogério, em pânico. O suor frio escorria pelas têmporas. "Um erro administrativo?", bufou a diretora de RH. "Desapareceram R$300 mil em 6 meses e você chama de erro administrativo?
Já verificamos os restaurantes e postos de gasolina que você anexou. Todas essas notas são falsas. E o que é pior, chegou-nos a informação de que você tem utilizado recursos da empresa para fins pessoais. Seu Rogério, interrompeu o diretor com uma voz trovejante e firme. A empresa não pode tolerar este tipo de atividade criminosa. A partir deste momento, você está demitido por justa causa. Não receberá nenhum centavo de rescisão, já que os prejuízos que causou à empresa são maiores que seus direitos trabalhistas. E mais uma coisa, se não devolver os R$300 mil nas próximas 48 horas, levaremos este assunto aos tribunais. A polícia virá buscá-lo. O mundo de Rogério desmoronou. Demitido, sem indenização, ameaçado de prisão. Desabou na cadeira sem forças. Abriu a boca, mas a voz não saía. Tinha acabado. O único sustento que lhe restava acabara de ser cortado. Tentou suplicar até se ajoelhou aos pés do diretor, chorando e gritando, esquecendo toda a sua dignidade. Mas a decisão era firme. Chamaram 2 seguranças para tirá-lo do prédio. A cena da expulsão da noite anterior se repetia, desta vez em seu local de trabalho. Rogério foi escoltado entre as mesas de seus colegas, que o olhavam com surpresa e desprezo. Os sussurros se ouviam por toda a parte. A notícia de sua corrupção se espalhou como pólvora. Obrigaram-no a recolher seus objetos pessoais numa caixa de papelão. Não havia muito de valor em sua mesa, apenas uma foto dele mesmo posando com ar de sucesso. Quando Rogério saiu do saguão do edifício com a caixa nas mãos, viu algo que apertou seu peito até deixá-lo sem ar. Um sedã prateado luxuoso parou bem em frente à entrada VIP do edifício ao lado, um centro empresarial muito mais prestigiado. A porta do carro se abriu e dele desceu uma mulher que ele conhecia muito bem. Era Mariana, mas esta Mariana era muito diferente. Vestia um terninho elegante de corte moderno, óculos escuros que lhe davam um ar muito sofisticado e caminhava com confiança, acompanhada de 2 assistentes que levavam a pasta dela. Mariana dirigia-se a uma reunião com um cliente importante. Sua carreira estava em plena ascensão. Rogério quis gritar o nome dela, correr atrás dela, mas seus pés pareciam pregados no chão. Viu seu próprio reflexo no vidro do prédio. Desgrenhado, sujo, mal cheiroso, segurando uma caixa de papelão. Enquanto isso, Mariana brilhava como um diamante recém-polido. Nesse momento, Mariana virou a cabeça e o olhou fugazmente. Atrás dos óculos escuros, Rogério pôde sentir um olhar afiado e penetrante. Mariana não parou, não o cumprimentou, nem sequer mostrou surpresa. Simplesmente desviou o olhar e continuou seu caminho para o arranha-céu, deixando Rogério paralisado na calçada, convertido num autêntico perdedor. A ruína de sua carreira era o complemento perfeito ao seu sofrimento. Enquanto a mulher que ele havia desprezado, agora voava alto, inalcançável. Rogério voltou à praça com passos pesados, como se levasse grilhões de 1 tonelada nos tornozelos. O sol do meio-dia queimava com força, abrasando sua nuca. Nas mãos, abraçava a caixa de papelão com seus pertences do escritório, um símbolo de seu fracasso. Durante o trajeto, seu estômago não parava de roncar, retorcendo-se de fome. Mas a fome não era nada comparada com o medo que agora o dominava. Tinha que enfrentar sua mãe e sua irmã de mãos vazias, sem dinheiro, sem comida e, o pior de tudo, com a notícia de que agora era um desempregado com antecedentes na empresa. Ao chegar à praça, encontrou uma cena desoladora. Dona Lourdes e Patrícia estavam encolhidas num banco com a pintura descascada. Pareciam plantas arrancadas pela raiz. Dona Lourdes massageava os pés inchados, enquanto Patrícia se abanava com um pedaço de papelão com o rosto cheio de tédio. Quando viram Rogério ao longe, seus rostos se iluminaram por um instante. A esperança de um lanche e água fresca brilhava em seus olhos. Patrícia até levantou num pulo, ignorando a dor no pé, para receber o irmão com a mão estendida. Mas essa esperança se estilhaçou quando Rogério chegou e deixou cair a caixa no chão com um ruído surdo e desolador. Não se atreveu a olhá-las nos olhos. Baixou a cabeça, fixando a vista em seus sapatos de couro, antes reluzentes e agora cobertos de poeira. Com a voz embargada, Rogério contou tudo. Sua demissão, a
a auditoria que descobriu sua fraude, a ameaça de prisão e o fato de que não receberia nenhum centavo de rescisão. Um silêncio denso os envolveu, em contraste com o barulho do trânsito da rua. E então estourou o choro e a fúria. Dona Lourdes gritou histericamente, sem se importar com as pessoas que passavam. Batia no braço de Rogério com as poucas forças que lhe restavam, culpando seu filho predileto por ser tão inútil e estúpido. Lamentava seu destino, ter que viver na rua na velhice, comparando sua vida com a de suas amigas, que certamente estariam tirando a soneca da tarde em seus quartos com ar-condicionado. Os insultos saíam da boca de Dona Lourdes sem filtro. As mesmas palavras duras que antes dedicava a Mariana, agora vomitadas sobre Rogério. Patrícia não foi menos cruel. Chutou a caixa de Rogério, espalhando seu conteúdo. Insultou o irmão, chamando-o de um inútil que só sabia causar problemas. Nessa situação limite, a máscara de família unida que sempre haviam mostrado diante de Mariana desmoronou por completo. Já não havia amor nem apoio mútuo. Apenas o instinto de sobrevivência de indivíduos egoístas. Culpavam-se uns aos outros por sua repentina pobreza. Patrícia culpava Rogério por sua corrupção. Rogério culpava Patrícia e Dona Lourdes por seu estilo de vida perdulário que o obrigou a roubar, e Dona Lourdes culpava os dois por não terem encontrado parceiros ricos que pudessem sustentá-los. Quando a exaustiva discussão se acalmou, porque ficaram sem energia e com mais fome, Rogério tomou uma decisão desesperada. Tirou o relógio de marca do pulso, o único objeto de valor que lhe restava, já que estava usando quando Mariana o expulsou. Também exigiu de Patrícia os brincos de ouro que ela usava. Embora Patrícia tenha resistido e gritado, Rogério e Dona Lourdes a forçaram com a desculpa de que precisavam do dinheiro para comer e alugar um quarto barato. Finalmente, com o rosto cheio de rancor, Patrícia entregou seus brincos. Rogério foi a um camelô ou loja de penhores no centro, vendendo o relógio e os brincos. Sem nota fiscal e com a urgência de conseguir dinheiro rápido, compraram por um preço irrisório, muito abaixo do valor real. Rogério não teve outra opção a não ser aceitar o dinheiro em espécie, que só dava para comer modestamente alguns dias e pagar uma pensão barata na periferia por uma semana. Naquela tarde, alugaram um quarto por diária numa viela estreita, lamacenta e mal cheirosa. O quarto era minúsculo, mal cabia um colchão de espuma fino e afundado. As paredes estavam úmidas e cheias de mofo, sem janelas, apenas uma pequena grade de ventilação sobre a porta. O banheiro era fora e compartilhado com os outros inquilinos, que os olhavam com desconfiança. Para Dona Lourdes e Patrícia, acostumadas à casa luxuosa e limpa da Mariana, este lugar era um inferno. Dona Lourdes queixava-se sem parar do cheiro de umidade, das baratas, do calor sufocante com apenas um pequeno ventilador empoeirado. Naquela noite jantaram marmitex barato de um boteco da esquina. O clima era sombrio, sem conversas. Comeram com avidez, devorados pela fome, mas seus rostos refletiam o ódio que sentiam uns pelos outros. Depois do jantar, Rogério guardou o pouco dinheiro que restava debaixo do travesseiro com a intenção de usá-lo no dia seguinte para buscar algum bico. A exaustão física e mental fez com que Rogério e Dona Lourdes dormissem rapidamente, roncando ruidosamente sobre o colchão fino. Mas Patrícia não dormiu. Seus olhos miravam fixamente o teto cheio de teias de aranha. Sua mente era um turbilhão. Olhava com nojo para a mãe e o irmão, dormindo de boca aberta. Sentia que não merecia estar naquele lugar miserável. Era jovem, bonita e acreditava que merecia uma vida melhor. Odiava Rogério por ter falhado como provedor e se sentia sufocada por ter que cuidar da mãe, cuja saúde piorava pelo estresse. Os sussurros da tentação começaram a seduzi-la. Se ficasse com eles, o dinheiro acabaria em uma semana e morreriam de fome juntos. Mas se pegasse o dinheiro só para ela, talvez pudesse fugir para outra cidade, procurar uma velha amiga ou encontrar outro homem de quem se aproveitar. Lentamente, com muito cuidado para não fazer barulho, Patrícia deslizou a mão sob o travesseiro de Rogério.
Seu coração batia com força. Sentiu o envelope como dinheiro e puxou suavemente. Rogério se mexeu um pouco e Patrícia gelou de medo. Mas ele apenas mudou de posição e continuou roncando. Patrícia conseguiu tirar o envelope, guardou rapidamente na bolsa e depois, em silêncio, colocou suas roupas no saco de lixo preto. Sem olhar para trás, para a mãe e o irmão que estava traindo, Patrícia escapuliu do quarto e desapareceu na escuridão da viela, levando consigo a única esperança de sobrevivência de sua família. Na manhã seguinte, os gritos de Rogério romperam o silêncio da pensão. Acordou e encontrou seu travesseiro vazio. O dinheiro havia desaparecido, olhou em volta, Patrícia e as coisas dela também não estavam. Dona Lourdes acordou assustada pelos gritos. Quando Rogério disse que Patrícia tinha fugido com todo o dinheiro, a princípio ela não acreditou. Negou dizendo que sua filha querida não poderia ser tão cruel, mas os fatos eram claros. A porta não estava arrombada e não havia sinais de invasão. Era evidente que tinha sido alguém de dentro. Dona Lourdes caiu no choro desconsoladamente. Desta vez, seu choro era genuinamente devastador. Gritava o nome de Patrícia, a filha que sempre tinha mimado e que agora a abandonava como lixo para se salvar. Rogério, à beira de um ataque de nervos, enfureceu-se, socou a parede úmida até sangrar os nós dos dedos. Amaldiçoou Patrícia com as piores palavras. A dor de ser traído pelo próprio sangue era muito mais profunda do que ser expulso pela esposa. Pelo menos Mariana tinha razões claras para odiá-los. Mas Patrícia era parte deles, um parasita que agora comia outro. Sua ruína foi completa quando o dono da pensão esmurrou a porta, furioso pelo escândalo matinal. Ao ver Rogério fora de si, o dono se assustou e os expulsou naquele mesmo instante. Acontece que Rogério só tinha pago uma pequena parte do aluguel na noite anterior e, como Patrícia tinha levado o resto, foram despejados de novo. Desta vez não tinham absolutamente nada. Zero. Dona Lourdes caminhava a duras penas com o olhar perdido. O choque da traição da filha tinha destroçado sua saúde. Estava pálida, coberta de suor frio. Rogério teve que sustentar a mãe enquanto caminhavam pelas ruas quentes. Em seu desespero, ocorreu a Rogério uma ideia estúpida: voltar ao único lugar que tinha sido seu lar. Pensou que talvez Mariana tivesse se acalmado, que sentiria pena ao ver o estado de sua mãe. Com suas últimas forças, Rogério levou a mãe, caminhando quilômetros de volta, ao condomínio de luxo onde Mariana vivia. Chegaram ao entardecer. O aspecto deles era o de mendigos. O porteiro os reconheceu e os olhou com receio. Mas Rogério suplicou que só queria ver a casa de longe. Ficaram do outro lado da rua. A casa estava escura e silenciosa. O carro de Mariana não estava na garagem. O jardim estava impecável, mas algo fez com que os joelhos de Rogério fraquejassem. Uma placa grande estava fincada na grama. Uma placa amarela com letras vermelhas enormes. Vende-se. Tratar com imobiliária. A última esperança de Rogério se desfez. Mariana não só os tinha expulsado, mas estava apagando todo o rastro deles vendendo a casa. Estava vazia. Mariana tinha ido embora, levando seu sucesso e sua felicidade, deixando Rogério e sua mãe completamente sozinhos num mundo cruel. Rogério desabou no asfalto, abraçando os joelhos da mãe e chorando em silêncio, à sombra da casa que uma vez desprezou. Para Mariana, os dias posteriores à expulsão de Rogério e sua família foram dias de um silêncio curador. Acabaram-se os gritos pedindo café de manhã. Acabaram-se as novelas de Dona Lourdes no volume máximo. Acabaram-se as queixas sobre a comida ou a roupa. A casa ficou tão tranquila que Mariana podia ouvir o tic-tac do relógio de parede e o sussurro do vento nas árvores do jardim. No início, esse silêncio lhe resultou estranho, mas pouco a pouco se converteu no manto de paz que tinha ansiado durante 5 anos. A primeira coisa que fez foi limpar a casa literal e metaforicamente. Contratou profissionais que desinfetaram cada canto, jogaram fora os restos de Rogério e trocaram lençóis, cortinas e tapetes. Queria apagar o cheiro dele, o cheiro de cigarro e o perfume penetrante de Dona Lourdes. Uma vez limpa, contatou um corretor de imóveis. Decidiu vendê-la, embora a tivesse pago com seu suor.
Havia lembranças ruins demais naquelas paredes. Precisava de um recomeço completamente novo. A venda foi rápida. Em 2 semanas, a casa foi vendida por um bom preço. Com esse dinheiro e suas economias, agora intactas, Mariana comprou uma cobertura de luxo no centro da cidade. Era menor, mas muito mais moderna, com segurança rigorosa. De sua janela no 30º andar podia ver as luzes da cidade, um símbolo de seu futuro brilhante. Sua carreira também decolou. Sem o drama familiar que a esgotava, pôde focar 100% no trabalho. O grande projeto de auditoria que dirigia foi um sucesso rotundo. Seus chefes a promoveram a sócia principal, o que trouxe consigo um carro da empresa, um assistente pessoal e um salário muito maior. Mariana mudou seu estilo. Os vestidos simples que usava por medo de que Rogério se irritasse se ela comprasse roupa nova, ela doou. Agora enchia seu guarda-roupa com ternos elegantes de grife. Seu rosto, antes cansado, agora brilhava. Seus amigos diziam que parecia 10 anos mais jovem. Para Mariana, o divórcio não foi um fracasso, mas uma cirurgia para extirpar um tumor maligno que estava salvando sua vida. O divórcio no tribunal foi um trâmite rápido. Rogério nunca apareceu às audiências, então o juiz decidiu a favor de Mariana a revelia. Quando o juiz bateu o martelo final, Mariana não chorou. Sorriu aliviada, dando graças a Deus. Saiu do fórum sentindo-se leve, como se tivessem tirado correntes dos seus pés. Naquela noite, em seu novo apartamento, enquanto desfrutava de um chá e um bom livro, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo lhe disse para abrir. Mariana, sou o Rogério. Te escrevo do celular de um estranho. Por favor, me ajuda. Minha mãe está muito doente. Dormimos na rua. A Patrícia fugiu com nosso dinheiro. Sinto que vou morrer. Te juro que vou mudar. Deixa a gente voltar. Resta algo de amor por mim no seu coração? Mariana leu a mensagem sem expressão. Não sentiu pena nem vontade de ajudar. Só nojo por ver sua paz interrompida. Lembrou-se de como Rogério a deixou sozinha com febre alta para ir pescar. Lembrou-se de como Dona Lourdes jogou sua comida no lixo por estar um pouco sem sal. Lembrou-se do último tapa. Amor? Esse amor tinha sido assassinado por eles mesmos repetidas vezes. Sem responder, com um dedo firme, Mariana bloqueou o número e apagou a mensagem. Aproximou-se da janela e olhou a cidade. Imaginou que em algum canto escuro Rogério estaria chorando seu destino, mas isso já não era problema dela. Cada um é responsável por suas próprias decisões. Rogério escolheu ser um vagabundo e um agressor quando tinha tudo, e agora devia assumir as consequências de ser um perdedor quando tinha perdido tudo. Mariana respirou fundo, inalando o ar fresco da liberdade. Sentia-se completa, forte. Percebeu que não precisava de um homem para ser feliz. A felicidade estava dentro dela. Aquela noite dormiu profundamente, sem pesadelos. Sabia que o amanhã seria mais brilhante. Um caminho limpo de parasitas, um caminho para a verdadeira felicidade que ela mesma tinha criado. Tinha transformado a dor em força e sua melhor vingança era ser tão bem-sucedida e feliz que a existência de seus traidores se tornara completamente irrelevante. 1 ano depois, um luxuoso salão de eventos no centro da cidade estava esplendidamente decorado. Hoje era a inauguração da 5ª boutique da Mariana e o lançamento da fundação beneficente que havia criado para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Mariana, radiante, cortava a fita inaugural com um sorriso genuíno. Usava um vestido desenhado por ela mesma, elegante e sofisticado. Já não era a mulher oprimida, mas um símbolo de resiliência e sucesso. Após a cerimônia, começou uma ação social, a entrega de 1.000 cestas básicas e uma ajuda financeira a pessoas necessitadas. Mariana insistiu em entregá-las pessoalmente. Uma longa fila de pessoas esperava pacientemente. Mariana dava a cada um sua cesta e um envelope com um sorriso gentil. Até que chegou a vez de um homem esquelético que empurrava uma cadeira de rodas velha. O homem vestia roupas rasgadas e sujas. Um cheiro penetrante emanava dele. Na cadeira de rodas, uma idosa num estado ainda mais lamentável, com o olhar perdido. Mariana ofereceu-lhe a cesta básica e o envelope.
Pegue, senhor. Que seja uma bênção para o senhor e para sua mãe. O homem não pegou a cesta de imediato. Sua mão trêmula parou no ar. Baixou a vista, fixando-se nos sapatos de salto de Mariana. Depois, lentamente levantou o rosto. Seus olhos fundos encontraram os dela. O tempo pareceu parar. Mariana? Sua voz foi apenas um sussurro. Mariana olhou atentamente. Apesar da sujeira e do sofrimento, reconheceu aquele homem. Era Rogério, e a idosa na cadeira de rodas era Dona Lourdes. Seu ex-marido e sua ex-sogra estavam diante dela como mendigos, esperando sua caridade. O coração de Mariana bateu com normalidade. Não sentiu raiva, nem rancor, nem sequer pena. Apenas um vazio, uma indiferença total. Eram como estranhos. Rogério esperava uma reação. Gritos, choro, algo. Queria ajoelhar-se, pedir perdão, dizer o quanto estava arrependido, mas Mariana não fez nada disso. Assentiu cortesmente, seu sorriso profissional intacto, colocou a cesta e o envelope na mão trêmula de Rogério e dirigiu-se à seguinte pessoa da fila. Por favor, avance, senhor, a fila é longa. O coração de Rogério se estilhaçou. A indiferença de Mariana era o castigo mais doloroso. Ser invisível, ser irrelevante. Um segurança aproximou-se e pediu gentilmente que ele se movesse. Rogério, atordoado, empurrou a cadeira de rodas da mãe, que só se preocupava em alcançar a comida. Parou na calçada em frente. Viu Mariana entrar num sedã de luxo preto. Um motorista abriu a porta para ela. O carro se afastou, levando-a para sua vida brilhante. Sem olhar para trás, Rogério abriu a cesta básica. Dentro havia arroz, carne enlatada e legumes. A comida mais luxuosa que tinha visto em um ano. Deu uma colherada à mãe e depois comeu ele. O sabor era delicioso, mas em sua boca misturava-se com o sabor salgado das lágrimas que corriam por suas bochechas. Chorou desconsoladamente no meio da rua, abraçando a caixa de comida como se fosse sua única conexão com o passado. O arrependimento chegou tarde demais. Tinha jogado fora um diamante por um punhado de pedras afiadas e agora essas pedras o tinham sangrado. A porta do perdão estava fechada, não com chave, mas porque a dona da casa tinha se mudado para um palácio muito mais formoso. A vingança perfeita não é a raiva, mas chegar a ser tão feliz, tão bem-sucedido e tão em paz que a existência de quem te fez mal já não importe nem um pouco. A ruína deles era apenas uma pequena nota de rodapé no grosso livro do seu sucesso. Se você gostou da minha história, deixe um like e se inscreva no canal para mostrar seu apoio. Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Na tela aparecem 2 novas histórias de vida e uma delas vai tocar você. Se quiser, pode me apoiar com um pequeno super thanks. Obrigada e até já!